Abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, no Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 12. Eu estive pensando num título para essa mensagem, e como nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, eu pensei de Pérgamo para Filadélfia, que é a nossa igreja aqui. Então, o que essa igreja, a igreja de Pérgamo, tem a nos ensinar aqui a igreja de Filadélfia nos dias de hoje, amém? Eu pensei, nós dividimos a leitura. Verso 12, por exemplo, eu pensei assim, verso 12, os homens vão ler, verso 13, as mulheres, verso 14, os homens, 15, as mulheres, 16, os homens e 17, as mulheres. Ficou confuso? Um pouco? Vamos lá. 12, os homens, 13, as mulheres. Então, assim, os homens vão ler o primeiro, daí vem as mulheres. Depois os homens e as mulheres, assim por diante, tá? Homem, eu sou de humanos, não sou falar de matemática, comigo não vai dar certo, não. Mas o par aos homens. Pronto. Vamos lá então, irmãos? Primeiro os homens. 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Mulheres. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aqueles que o recebem. Amém. Bom, Apocalipse, então, é o último livro da Bíblia, e ele foi escrito por João após ou seja, o apóstolo João, ele estava preso na ilha de Patmos. Ali na ilha de Patmos, tinha uma prisão romana, tinha uma fortaleza romana que servia como prisão. E por que o apóstolo João ele foi preso? O contexto da prisão do apóstolo João foi que, na época de um imperador romano chamado Domiciano, iniciou-se uma intensa perseguição aos cristãos. Então, João ele começa o seu livro, o livro de Apocalipse, introduzindo o leitor falando que ele estava preso por pregar o Evangelho. Então, João aqui ele já estava no final da sua vida, já possivelmente ali com uns 80 e poucos anos, alguns falam que morreu com uns 90, né? Estava então já idoso e estava ativo, né? Então ele foi preso por pregar a palavra mesmo idoso. Porque entre aquela questão da energia, toda a gente vê a disponibilidade de João. Então o contexto em que Apocalipse foi escrito foi um contexto de perseguição estatal por parte do Império Romano. Somando essa perseguição estatal por parte do Império Romano, também tinha uma perseguição, porque naquela época, na igreja primitiva, a maioria dos cristãos, boa parte eram de origem judaica. O que vai acontecer? Vai ter um concílio chamado Concílio de Jâmnia, que vai falar que vai condenar o cristianismo, na visão deles, como heresia. Então, o que vai acontecer? Por conta disso, vai ter uma grande oposição de líderes judeus contra o cristianismo. Por causa disso que na parte da carta endereçada à igreja de Esmina,
Jesus falou assim, que eles estavam, a igreja estava onde habita a sinagoga, né, de Satanás, ali, que são da sinagoga de Satanás. Por causa que esses líderes estavam colaborando com a perseguição aos cristãos. Porém, quando o texto fala de sinagoga de Satanás, a gente tem que tomar um cuidado aqui, que o texto não está, gente, sendo antissemita. Antissemitismo é aquela ideia de ódio aos judeus. Aqui o texto, primeiro, Jesus, o próprio Cristo era judeu, João era judeu aqui, que eles estão condenando a incredulidade da liderança, não todos, da liderança judaica, que era naquela época formada por herdeiros, podemos dizer assim, da seita dos fariseus. Nós sabemos que no Novo Testamento os fariseus ali, eles foram os grandes opositores da obra de Jesus, né, quando Jesus estava aqui. Também eles foram grandes opositores da evangelização, por exemplo, por parte dos apóstolos em Atos, ali perseguiram os cristãos, né? O próprio apóstolo Paulo, antes de se converter, era um fariseu ali dedicado. Então eles eram muito empenhados em combater o cristianismo. E daí a Bíblia vê, Jesus fala aqui, aquilo que eles falam, né? Aquilo que não é por mim é contra mim. Aquilo que não é contra mim é por mim, não lembro qual que é. Mas é esse contexto, porque se eles não estavam colaborando, então, para a disseminação do Evangelho, logo eles estavam contra o Evangelho. Então, esse é o contexto de Apocalipse. E as cartas às igrejas aqui, então, as cartas às igrejas, né, as 7 igrejas da Ásia ali, elas se encontram nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. E quais eram os objetivos dessa carta? Tinham como objetivo encorajar e corrigir os erros que essas igrejas estavam cometendo. Tem uma expressão aqui muito conhecida, né, que é o anjo do Senhor ou seja, em determinada igreja. Há 3 possíveis interpretações aqui, né? Tem uma linha que fala que anjo do Senhor aqui nada mais é do que os anjos, mesmo seres angelicais, destinados a cuidar de cada igreja local. Outra linha vai falar que os anjos do Senhor, essa linha, se mal interpretada, é muito perigosa, vai falar que são os pastores e líderes da igreja. Por que eu falo que é perigoso? Porque tem alguns contextos aí que vão distorcer para pregar uma bajulação maior em relação aos líderes da igreja, né? Que tem aquela questão da honra ao líder, assim por diante, você tem que servir ao anjo do Senhor. Então muitos vão distorcer essa expressão anjo do Senhor para fazer da igreja como se fosse dono da igreja. E tem a expressão que eu acho que é mais correta, que quando nós analisamos todo o livro de Apocalipse, que aqui anjo do Senhor é uma personificação, podemos dizer assim, da igreja. Como assim uma personificação? Porque Jesus, depois vocês podem ler em casa as outras cartas de Apocalipse, vocês vão ver que sempre fala na primeira pessoa, mas relacionada à igreja, a uma igreja com singular, ou seja, uma personificação da igreja, podemos dizer assim. Então, Jesus aqui, ele está se direcionando às igrejas com esse objetivo, né, de encorajar e corrigir os erros que estavam acontecendo nas igrejas. E nos versos 12 a 17, que é os versos que nós lemos, se encontra a carta à igreja de Pérgamo. Esta cidade, ou seja, a cidade de Pérgamo, ficava na antiga província romana, conhecida como Ásia Menor. Foi uma região que o apóstolo Paulo exerceu um grande ministério. Inclusive, muitas das igrejas que são citadas aqui foram igrejas que foram evangelizadas por Paulo, como Éfeso. Paulo evangelizou em Éfeso na sua 3ª viagem missionária, relatado ali em Atos 19. E essa cidade de Pérgamo era uma cidade cosmopolita, ou seja, tinha pessoas de várias culturas, várias religiões, várias origens étnicas, né, e estratégica do ponto de vista administrativo ali para os romanos. Então tinha destacamento romano, ali era fácil, como era uma cidade que tinha uma fortaleza natural, podemos dizer assim, abafar qualquer revolta que pudesse acontecer contra o Império Romano. Ali havia uma grande biblioteca, então significa que era um grande centro cultural também, que rivalizou com a Biblioteca de Alexandria, que era a biblioteca mais famosa do mundo antigo. Então vai ser nessa cidade que vai ser plantada uma igreja no 1º século. E que essa igreja, a igreja de Pérgamo, ou seja, essa carta que Jesus endereçou a Pérgamo,
tem a nos ensinar, então, para a Igreja Batista Filadélfia? Primeiro ponto aqui é que Cristo tem autoridade sobre a igreja. No versículo 12, Jesus ele diz o quê? Que ele tem a espada afiada dos dois gumes. O que isso significa? No Novo Testamento, quando aparece a expressão espada, sempre tem a ver com autoridade e justiça. Por exemplo, em Romanos 13, Paulo vai falar que o governo ali está explicando que os cristãos devem ser submissos aos líderes, aos governantes, né? Já vou fazer aqui um spoiler da próxima aula aí da IBM, a gente vai falar de cristianismo político, e daí Romanos 13 é um texto que é clássico aí que a gente vai estar abordando sobre essa questão aí. E Paulo aqui ele fala do governo, né? Ele fala do governo se referindo ao símbolo de espada. Porque naquela época espada era símbolo, né? Claro, era uma arma de matar, mas era um símbolo de autoridade. Quem podia usar a espada naquela época? Somente a autoridade romana. Quase que Jesus foi crucificado pelos romanos, porque os judeus não tinham essa força da espada, podemos dizer assim. Eles tinham que fazer a cabeça dos romanos para fazer aquilo que eles queriam, né? E então, espada significava autoridade no Novo Testamento. Então, quando Jesus ele fala aqui que ele tem a espada afiada dos dois gumes, significa que ele tem autoridade e, portanto, ele pode agir com justiça, porque ele é Senhor da igreja e do mundo, tá? Então, Jesus com a espada é sinal de Jesus como autoridade, como Senhor da igreja e do mundo. E como nós podemos aplicar aqui? Jesus ele está atento. Apocalipse vai mostrar Jesus atento ao que estava acontecendo em cada igreja local. Então ele vai conhecer as necessidades de cada igreja. Então ele conhece as nossas necessidades aqui como igreja local. Ele conhece as necessidades das várias igrejas que nesse momento estão se reunindo pelo Brasil ou que já se reuniram no Brasil e no mundo. Jesus está atento, ele conhece, ele sonda as igrejas locais. Jesus ele está atento a cada coração aqui. Ele está atento, ele nos conhece. Ele sabe nossos prós e os nossos contra. Ou todo mundo aqui só tem prós? Tem alguém aqui que só tem prós? Daí qualquer coisa eu posso também fazer uma terapia com essa pessoa. Me ensinar a ter só prós. Mas Jesus então, ele está aqui sondando os nossos corações. Ele está aqui para nos elogiar naquilo que nós merecemos elogio, tá? Jesus também ele está aqui, além de elogiar, para nos corrigir naquilo que precisamos ser corrigidos. Ele está aqui para nos aperfeiçoar. Cristo, ele quer que nós, como cristãos, que a sua igreja cresça espiritualmente. Ele não quer uma igreja estagnada, mas uma igreja que cresça espiritualmente. Ele quer cristãos que cresçam, que amadureçam espiritualmente, amém? Se Cristo é juiz, temos certeza, uma outra aplicação aqui, que as injustiças, porque eu falei, Cristo é Senhor da igreja. E então, se Cristo é juiz, nós temos a certeza de que as injustiças que acontecem em nosso meio, eu vou falar como igreja, no geral, uma igreja global, serão julgadas por Ele. Cada escândalo que acontece dentro das igrejas aí, temos visto aí na mídia, né, pastores e padres sendo presos por diversos crimes sexuais aí, que está saindo na mídia, vários padres sendo presos, pastores sendo presos, e a gente, não, mas a igreja está morrendo, não sei o quê. Cristo está atento. Cristo está observando. Esses líderes, Cristo está atento, esses líderes que usam a igreja para benefício próprio e enriquecimento pessoal. Então, muitas vezes, como eu disse, a gente fica desesperado, não, mas o pessoal está acabando com a igreja, esses líderes, mas Cristo está atento, Ele está observando, Ele vai julgar esses líderes que abusam dos seus poderes na igreja, amém? Cristo vai fazer justiça, então a gente pode entregar tudo a Ele. Nós podemos entregar a Jesus, porque Ele vai fazer justiça, Ele tem o poder da espada, Ele tem o poder de julgar, amém? Mas, esse texto eu falei dos líderes, né, da liderança da igreja no geral, global, mas também, Cristo também vai julgar cada membro
que verdadeiramente não se converteu. Que também causa escândalos na igreja, porque muitas vezes a gente só fala dos escândalos, né? Muitos só focam nas lideranças das igrejas. Não, porque os líderes, tal, e nunca vê o que os membros da igreja fazem. Tem pessoas, por exemplo, que estão aí, várias igrejas, afastando outras pessoas de conhecerem a Jesus. Tem pessoas que nunca, eu vi uma frase uma vez, que me chamou muita atenção. Não lembro qual pastor que falou que tem pessoas que nunca arrastaram alguém para a igreja, mas já tiraram dezenas de pessoas da igreja. Por causa da língua grande, por causa aqui da fofoca e outros escândalos aí, né? Então tem várias pessoas, nunca arrastou ninguém para a igreja, mas é responsável por ter tirado famílias e famílias da igreja, por causa, das vezes, de uma língua grande, de uma fofoca, de falar demais, de julgar o irmão precipitadamente. Quando não é para julgar, era para observar e acolher. Cristo, então, ele está julgando. E nós vemos que Cristo vai julgar, ele mesmo confirma isso em outras passagens, tanto líderes corruptos, quanto cristãos que não se converteram, que causam escândalos nas igrejas, que afastam as pessoas de conhecerem a Cristo. E Jesus, em seu discurso, chamado discurso escatológico de Jesus, ou seja, Jesus falando sobre o fim dos tempos, passagens como Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, que Jesus falou. Jesus, ele falando do juízo final, ele fala, né, ele usa várias imagens ali para falar um único acontecimento. Ele vai falar, por exemplo, que vai chegar pessoas que no final dos tempos vão falar: mas Senhor, nós expulsamos demônio em seu nome, nós profetizamos, nós ensinamos a tua palavra. O que Jesus vai responder? Afaste de mim vocês que fazem o mal. Isso num discurso, isso foi Jesus falando no Sermão do Monte, mas no discurso escatológico, Jesus aí vai falar que ele vai separar os bodes das ovelhas. E os bodes que Jesus está falando aqui, quem são? Aqueles que estão dentro da igreja e nunca conheceram ele verdadeiramente, que não obedecem a Cristo, que só causam escândalo para o nome de Cristo. E o que Jesus falou? Que essas pessoas, ele usou aqui uma expressão, que vão para o lago de enxofre que foi preparado para o diabo e seus anjos. Presta atenção, não é Jesus. Jesus vai julgar. Não é Jesus que tem prazer em mandar as pessoas para a separação interna com o inferno, mas as próprias pessoas que, com as suas decisões, se afastam de Cristo, não se arrependem, não se convertem verdadeiramente, e, se não se arrepender, tem aí o lago de enxofre, que não foi preparado para ser humano nenhum, mas o texto diz para o diabo e seus anjos, ou seja, para os demônios. Não foi feito para o ser humano. Então Jesus, ele fará justiça. Essa expressão de Jesus segurando a espada de dois gumes significa a justiça de Cristo que estará agindo na igreja. Segundo ponto, a igreja deve ser fiel em meio às oposições. No versículo 13, então Jesus agora ele faz um elogio à perseverança e à fidelidade dos cristãos de Pérgamo. Jesus ele vai elogiar a igreja de Pérgamo e vai falar que eles eram perseverantes e fiéis, mesmo morando onde estava o trono de Satanás. O que significa essa expressão, o trono de Satanás? O mais provável, que o significado mais provável dessa expressão, o trono de Satanás, é porque naquela cidade, os cristãos em Pérgamo, eles eram muito perseguidos. E por que eles eram muito perseguidos? Eu trouxe aqui alguns motivos. Primeiro motivo, isso, contexto histórico da época, é que naquela época havia em Roma o culto imperial. Os imperadores, desde o começo do século I, eles começaram a querer ser adorados como deuses. Tinha até o título Augustus, que significa um ser divino. Então eles queriam que todos os súditos do império adorassem os imperadores como deuses. Porém, a fidelidade dos crentes naquela época estava em Cristo. Então os cristãos, eles eram mal vistos
pelas autoridades romanas, que achavam que isso iria causar uma divisão, uma desintegração no Império Romano. Eles achavam que várias pessoas que o cristianismo estava crescendo, várias pessoas não adorando o imperador, desintegraria, fragmentaria o Império Romano. Então, por conta disso, vai ter muitos imperadores, como eu disse aqui o contexto de Apocalipse, que vão perseguir os cristãos. Um outro motivo era o forte paganismo que havia em Pérgamo. Ali, um dos altares de Zeus, que era o deus máximo ali da mitologia grega, mais famosos, em Pérgamo tinha um dos altares de Zeus mais famosos da antiguidade. Então era algo que várias pessoas peregrinavam para Pérgamo para prestar culto a essa divindade. Além dessa divindade, tinha templo para a deusa Atena, o deus Asclepio, que era um deus da cura, ali que eles adoravam no contexto, e outras divindades do panteão ali que eles adoravam, o contexto greco-romano. Então, como eles adoravam vários deuses, esse politeísmo, que é a adoração a vários deuses, eles começaram a ver os cristãos como esquisitos, estranhos. Por quê? Porque os cristãos, adoração a um só Deus e Senhor, que é Jesus Cristo. Fora isso, essa questão da idolatria, essa idolatria sempre era muito acompanhada por imoralidade, por exemplo, de diversas feitiçaria, imoralidade. E os cristãos, por exemplo, eles agiam de forma contrária àquilo que o paganismo ensinava. Então, o paganismo, por exemplo, era muito comum. Eles faziam até, podemos dizer assim, cultos que tinham orgia, assim por diante, para as divindades, para adorar aquela divindade, no contexto que eles falavam de fertilização. Já os cristãos tinham uma ética toda diferente, de casamento, assim por diante. Nisso, o que vai acontecer? Esses pagãos vão começar a ver os cristãos como os esquisitões, pessoas totalmente estranhas, assim, que não faziam o que eles faziam. Um outro motivo de os cristãos serem mal vistos em Pérgamo era que tinha várias doutrinas heréticas, havia uma proliferação de heresias que tentavam, então, misturar uma filosofia grega com o cristianismo, e essa mistura mais famosa vai ser o chamado gnosticismo, que era ali, falava que Jesus, tem várias heresias, que nós estudamos em sistemática ali, que falava que não foi Jesus que morreu na cruz, mas Cristo tinha a mentalidade de Deus e corpo de homem. Eles tentavam misturar por causa dessa influência grega. Então, por causa disso, também os cristãos eram mal vistos. E 4, tinha uma propaganda negativa. Como assim uma propaganda negativa? Então, nesse contexto de forte paganismo, de idolatria, eles vão ver os cristãos, como eu falei para vocês, como esquisitos. E eles vão pegar algumas doutrinas cristãs e vão distorcer e interpretar errado. Por exemplo, doutrinas como a ceia. E o costume de nos chamarmos como irmãos. O que os pagãos naquela época, que não eram cristãos, eles pensavam? Culto da ceia. O que é o culto da ceia? A gente está aqui memorizando uma memória do sacrifício de Cristo na cruz. E daí nós falamos, comer do corpo e tomar do sangue de Cristo. Daí aquelas pessoas que nunca tiveram contato com o cristianismo, eles pensavam literalmente que os cristãos estavam praticando canibalismo. Nossa, eles estão comendo carne, estão tomando sangue. Porque eles entendiam uma linguagem figurada de forma literal. E a questão de chamar de irmão, o que eles vão confundir? Por exemplo, um jovem na igreja, ele vai se casar, o certo é se casar com alguém da igreja. Então a gente fala, eu vou me casar, eu me casei com a minha esposa TT, é uma irmã em Cristo. Certo? Então aqui, irmãos em Cristo. O que acontece? Eles ouviram isso e acharam que era casamento de irmãos mesmo. Então era incesto. Então eles vão criar toda uma ideia errada sobre o cristianismo e vão começar a difundir essas ideias e aí vão influenciar os governantes, por causa dessas ideias, a ver os cristãos como errados e que os cristãos deveriam ser perseguidos. Então é nesse contexto, são essas as causas que vão fazer os cristãos serem perseguidos em Pérgamo, e por causa disso que Jesus usou a expressão que ali estava o trono de Satanás. E como nós podemos aplicar então esses versículos nos dias de hoje?
Hoje, por exemplo, em alguns contextos, em alguns países, como no Oriente Médio, nós temos cristãos que são perseguidos, né? Por quê? Porque ali são países islâmicos, que impera ali é a Sharia. No Islã não tem uma separação entre política e religião, assim, entre sociedade, né, e religião. Então, a sociedade, os governantes devem seguir o Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, e não tem vez. Então, lá, por conta disso, lá, outras religiões não são permitidas, né? E nesse contexto, muitos cristãos, né, eu sempre procuro ver ali os relatos da Missão Portas Abertas, e falo que muitos cristãos são perseguidos, justamente porque não são tolerados, vistos como ameaça política, da mesma forma no Império Romano, por conta da sua fé. Então Jesus aqui ele está elogiando esses cristãos, né? Nós que temos aí missionários em países que o cristianismo é perseguido, Jesus está aqui elogiando a fé e a perseverança dessas pessoas, que mesmo sendo perseguidas, não abrem mão da sua fé. Agora vamos para o nosso Brasilzão aqui. No Brasil, nós não temos uma perseguição. Nós não temos uma perseguição estatal. Mas nós podemos dizer que há uma certa hostilidade aos cristãos em alguns meios aí da sociedade. Na mídia, por exemplo, a gente vê aí na grande mídia, sempre que eu vejo um filme, uma série, quando aparece um cristão, o cristão é visto como bobo, ignorante, uma pessoa quadrada, retrógrada. Sempre assim que o cristão é visto, uma pessoa meio alienada, podemos dizer assim, né? Sempre de forma caricaturada, os cristãos são mostrados na mídia, né? Vistos como preconceituosos, como se em outras crenças não houvesse preconceito. Só os crentes são preconceituosos, né? Então sempre a culpa é do crente. Isso é na mídia. Por exemplo, nós também temos essa hostilidade à fé muito nas faculdades também, né, onde impera um materialismo, ali, um forte ateísmo, agnosticismo e várias ideologias. E quando a pessoa entra ali, um crente, essa pessoa, opa, esse cara é meio esquisito. Esse cara fica pregando aí de Jesus, fica vivendo aí falando de casamento, não sei o quê. Daí o pessoal começa a ver os crentes como esquisito e começa o quê? A hostilizar a fé. Por conta disso, infelizmente tem muitas pessoas que, por conta dessa hostilidade, né, na mídia e na faculdade, que, claro, quem controla a mídia e a faculdade controla as mentes. Então, de certa forma, tem a sociedade que replica essas ideias. Daí muitas pessoas acabam abrindo mão dos seus princípios, abrindo mão da sua fé para serem aceitas. Mas Jesus ele não quer que nós abrirmos mão da nossa fé, dos nossos princípios para sermos aceitos. Jesus ele também quer nos elogiar pela nossa perseverança, que mesmo em meio a uma hostilidade, a gente não tem uma perseguição, como eu disse, no Brasil, mas nós temos uma hostilidade. E Jesus quer que nós nos mantemos firmes. Infelizmente, eu já vi jovens da minha idade, por exemplo, que estudaram comigo na faculdade, da igreja, tudo, só para ser aceito ali, numa bolsa de estudo, assim por diante, acabou abrindo a mão dos seus princípios, saiu da igreja e virou totalmente a casinha só para ser aceito. Pressão do grupo ali. Se Deus quiser, ninguém aqui vai abrir mão dos seus princípios, vai todo mundo perseverar, amém? Hoje nós temos visto também, ter um escritor que ele não é tão ortodoxo assim, né, porque a gente tem uma diferença, né, que nós somos evangélicos protestantes, mas eu vou falar aqui do Papa Bento XVI, que morreu, e ele escreveu um livro que é Ser Cristão na Era Neopagã, que ele está falando que hoje a sociedade, fala no contexto europeu, está ficando totalmente paganizada de novo, ou seja, hoje as pessoas estão se voltando de novo para o paganismo. E o que acontece? Então começa várias superstições, achar que pedra tem poder, essa pedra aqui traz calma, você pode consultar os astros, não sei o quê. Tudo coisa que o cristianismo, quando começou a crescer, começou a combater. E ele vai falar então que é nesse contexto que os cristãos eles devem perseverar, né, e manter a sua fé, né? E daí tem várias meditações, eu achei muito interessante. E pensando nessas meditações também, eu comecei a pensar que se nós tivermos que
perder o emprego, por exemplo, por causa da nossa fé, de uma hostilidade que nós estivermos enfrentando ali no trabalho por sermos cristãos, perder amigos por sermos cristãos, aqueles amigos de anos virarem as costas para nós, porque nós seguimos a Jesus, enfrentarmos distanciamento, né, de familiares. Isso era muito comum, e ainda é muito comum em alguns contextos. A pessoa se converte e a família vira a cara para aquela pessoa, não quer mais saber, até persegue. Tem gente que até planeja fazer o mal àquela pessoa. Se tivermos que enfrentar tudo isso, nós temos que ficar com Jesus. A cultura, ela não pode nos separar do amor de Cristo, mas nós devemos permanecer com nossa fé em Cristo. Amém? Terceiro ponto é que nós não podemos ser coniventes com os desvios doutrinários. Então, Jesus, ele começa a falar da espada, da autoridade dele. Agora ele elogia, né, os versículos que nós comentamos aqui agora. Agora ele começa a fazer uma advertência aqui, uma admoestação para a igreja ali em Pérgamo. O que estava acontecendo? Então, nos versos 14 e 16, Jesus dá uma advertência à igreja em Pérgamo. Por quê? Porque dentro daquela igreja, tinha alguns crentes que estavam tolerando falsos mestres. E Jesus vai comparar esses falsos mestres com um falso profeta que teve no Antigo Testamento, chamado Balaão. Balaão, ele foi um falso profeta, aquele que a mula falou para ele lá, né? Que é o seguinte: teve um rei, Balaque, que era inimigo dos israelitas. Ele, Balaão, como que eu faço aí para derrotar os israelitas? O que o Balaão fez? O Balaão, ele começou a disseminar um monte de doutrina ali, e ele falou, você deve usar as mulheres aqui para seduzir os israelitas, e fazer eles comerem comidas sacrificadas a ídolos. Ou seja, os israelitas, eles participaram, né, muitos israelitas, de imoralidade sexual, de pecados sexuais, né, prostituição e idolatria. Então, Jesus, ele compara os falsos mestres em Pérgamo com Balaão. E Jesus, ele faz essa comparação para falar de uma seita, de um grupo de falsos mestres que estava surgindo naquela igreja, naquelas igrejas, né? Porque os nicolaítas, que são os nicolaítas, eles vão ser mencionados em outras cartas. Se não me engano, eles são mencionados também em Esmina. Quem que eram esses nicolaítas? Nós não sabemos. Alguns falam, mas sem prova, que esses nicolaítas são herdeiros de um Nicolau, aquele que é mencionado em Atos 6, um dos primeiros diáconos instituídos ali, mas nós não temos provas. O que nós podemos deduzir com provas é que eles tinham uma religião, uma doutrina meio que sincretista, que misturavam práticas pagãs com o cristianismo. Então, eles defendiam libertinagem sexual, eles defendiam que os cristãos deveriam participar dos banquetes oferecidos aos ídolos, né? Então, eles estavam fazendo um estrago significativo dentro daquela igreja em Pérgamo. E Jesus, então, ele condena esses falsos profetas. E como nós podemos aplicar, então, essa condenação de Jesus aos falsos profetas em Pérgamo? Como nós podemos aplicar o nosso contexto? Hoje, então, nós não precisamos dizer que tem falsos profetas, ou não tem? Todo mundo na mídia aí, todo mundo nas igrejas aí são pessoas de Deus, amém? Não é amém, gente. Eu vejo gente falando amém, não é amém. A maioria não é, gente. Tem muita gente aí que é falso profeta, tá bom? Tem muita gente aí enganando as pessoas. E, por exemplo, tem muitos falsos mestres aí que são convidados aí em várias matérias aí que falam até bonito, falam de amor, falam de inclusão, voz mansa, sabe? Nada muito diferente, né, de mim, do Léo. Eu não tenho voz mansa, eu tenho. Mas muita gente sem voz mansa, falando de amor, falando de inclusão, e fala que no final Deus não vai julgar ninguém, que Deus é amor, que ninguém vai para o inferno. Essa é uma heresia chamada universalismo. No final Deus vai perdoar todo mundo. Qual que é o perigo aqui? Então Jesus não precisava morrer, se Deus vai perdoar todo mundo. E são os mestres, eu coloquei aqui os falsos mestres, que é muito comum em alguns contextos, né, do liberalismo teológico aí, que nega o sobrenatural,
que só acham que pode tirar algo ético da Bíblia, e só falar de amor ali do Sermão do Monte, vamos nos amar, mas não falam de pecado, não falam de conversão, não falam de arrependimento, não falam de mudança de vida. Acho que tudo bem a pessoa continuar do jeito que está, fumando, bebendo, se prostituindo, tudo bem, e no final você vai ser salvo. Então nós temos muitos desses falsos mestres aí que estão espalhados pelas igrejas, em muitas igrejas. São que eu já ouvi alguns chamar os falsos mestres gourmet, né, que são digamos, com mais pedigree, digamos assim, né, que falam mais bonito, uma linguagem mais intelectual. Mas nós também temos alguns falsos mestres aí, que eu coloquei aqui de umas igrejas, mais um contexto, digamos, neopentecostal, que falam assim, de doutrinas como confissão positiva. Se você decretar, Deus vai fazer. Você pode mandar em Deus. Deus, eu quero aquele carro, então o Senhor vai ter que dar aquele carro. Eu desejo aquela casa, você vai ter que dar aquela casa. E como se Deus fosse obrigado a fazer a sua vontade. Né? E é muito comum essa doutrina, se você mentalizar ali, vai acontecer. Deus vai ser obrigado a fazer isso. Né? Defende a teologia da prosperidade. Então, se você está pobre aí, com crise financeira, é porque você não tem fé. A riqueza, né, é sinal de que Deus está te abençoando. Daí a gente vê o apóstolo Paulo falando que ele estava pobre. A gente vê a maioria dos cristãos, no contexto do Apocalipse ali, eram cristãos pobres, então ninguém tinha fé, era só o pessoal mais abastado. Então, tem muitos desses falsos mestres, né? Infelizmente, tem muitas igrejas até sérias, que têm permitido e convidado esses homens e mulheres que distorcem a palavra de Deus a subirem no púlpito. Talvez com desejo, né, hoje está tendo muito esse desejo desenfreado, né, direto. Eu já conversei com o Léo também. Muitas igrejas usam várias estratégias para poder crescer, e daí começa a convidar, não analisa a teologia da pessoa, a vida da pessoa, como que é a vida da pessoa, como é que chama a pessoa, daí chama essas pessoas para pregar na igreja, para subir no púlpito. Daí qual que tem sido o resultado? O resultado é que tem sido formado falsos cristãos, que não se arrependem dos seus pecados e que acho que Deus é um mágico, né? Que é um padrinho mágico lá, o desenho, no desenho, quem já assistiu o desenho, que é mais novo, né? Era Jimmy, não lembro o nome do menino, ele pensava que os padrinhos mágicos para fazer a vontade dele. Deus não é padrinho mágico. Deus não é o Aladim lá, o gênio da lâmpada. Deus, Ele é Senhor, e nós que temos que estar submissos à vontade dEle. Amém? Nós não podemos sacrificar a pureza da nossa igreja. A igreja, de forma geral, não pode sacrificar a pureza por desejar demasiadamente ser relevante para a sociedade, ou crescer de forma um crescimento artificial, mas sem que haja pessoas verdadeiramente convertidas e dispostas a servir. A igreja tem que ser um crescimento orgânico, um crescimento verdadeiro, de pessoas que são discipuladas por verdadeiros mestres, pessoas que têm um relacionamento sério com Deus e com a igreja, não pessoas que querem apenas usufruir da igreja para benefício próprio. E Jesus, então, ele diz o seguinte para esses cristãos em Pérgamo, que se eles não combatessem esses falsos mestres, ele viria e julgaria aqueles cristãos. Ele dá um imperativo aqui, uma ordem para aqueles cristãos. Eles deveriam se arrepender e parar de seguir aqueles falsos mestres e criar vergonha na cara e seguir os verdadeiros cristãos. Parar de dar ouvido para a pessoa que não quer saber de Deus. E Jesus, ele dá o imperativo para se arrepender. E o que vai acontecer se não se arrepender? Esses crentes seguem os falsos mestres. É o que Jesus já falou. Ele falou ali da condenação, da espada. Vai ser julgado. Porém, eu falei agora uma parte mais dura, né? Agora vamos falar uma parte mais boa, né? Uma parte mais tranquila, que é o último ponto, é que se vencermos, Jesus, ele nos recompensará. Se nós vencermos, Jesus nos recompensará. Jesus, ele disse ao vencedor, e começa a fazer um monte de promessa aqui. E primeiro, antes de falar dessas promessas, é preciso enfatizar aqui que nós não vamos conseguir vencer sem a ajuda de Cristo.
Para vencer, é preciso que nós conheçamos Jesus verdadeiramente, por meio do Espírito Santo. É Ele que nos dá o discernimento para nós não cairmos nos enganos do diabo. É Ele que nos dá força para perseverar em meio às pressões que sofremos, como eu disse aqui. É Jesus que dá força para os cristãos, eles perseverarem, por exemplo, ali no mundo islâmico, ali na China que persegue os cristãos. É Jesus que dá força. É Jesus que dá força para nós perseverarmos aqui. Eu falei, a hostilidade que muitas vezes podemos enfrentar no trabalho, na faculdade, na sociedade. É Jesus que nos dá força para enfrentar uma crise que podemos enfrentar aí na família, uma depressão, que hoje nós falamos de saúde mental. É Jesus que nos dá força. Então, sem Cristo, nós não conseguiremos vencer. E Jesus, então, ele fala que se nós vencermos, a primeira promessa aqui é que ele dará o maná escondido. O que significa essa expressão, maná escondido, que Jesus fala aqui? O maná era um alimento, no Antigo Testamento, que era uma providência de Deus, quando o povo estava peregrinando seus 40 anos no deserto, o povo de Israel, e era uma providência de Deus sobrenatural para que o povo não passasse fome. Então Deus, ele mandou o maná para alimentar o povo, enquanto o povo estava com fome, de forma sobrenatural. Praticamente podemos dizer, não tem aquele filme Tá Chovendo Hambúrguer? Aí ele tá chovendo pão, que é o maná. Tá? Então, literalmente, estava chovendo pão para o pessoal ali no deserto. E então, o que Jesus quis dizer? O próprio Cristo, porque aqui tem outro debate, em várias linhas que vão falar, o maná pode ser isso. Eu, lendo a Bíblia, analisando o texto, com o texto do Novo Testamento, é mais possível que Jesus está falando de uma comunhão com Ele. Por quê? O próprio apóstolo João escreveu em seu Evangelho, no capítulo 6, nos versos 48 a 51, as seguintes palavras de Jesus, que Ele é o pão que desceu do céu. Então, quem é o maná escondido aqui? Maná, porque assim, os judeus, naquela época, eles tinham uma crença de que quando o Messias viesse, o Messias ofereceria um banquete, ou seja, uma grande comunhão com os seus súditos, né? Isso naquele contexto que eles tinham, político, assim por diante. Mas aqui, então, se eles tinham essa crença, os judeus, Jesus aqui, quem está falando? Jesus é o Messias, amém? Então, significa o seguinte, se vencer, vocês terão comunhão eterna comigo. Vocês terão livre acesso a mim. Vocês não vai ter impedimento. Se vencer, você vai poder ter livre acesso. E nós acreditamos, né, quando Jesus voltar, que vai restaurar esse mundo, nós vamos ter livre acesso, nós vamos poder ir lá bater um papinho com Jesus, amém? Tomar um cafezinho com um bolinho, né, Otávio? Com Jesus ali. Tomar um cafezinho com um bolinho. Nós vamos ter livre acesso a Jesus. Uma outra promessa que Jesus ele faz aqui, na verdade são duas, que é a pedra branca e o novo nome. Bom, o que significa a pedra branca que Jesus fala aqui? Naquela época, os vencedores, né, de jogos, até Jogos Olímpicos, que começaram ali na Grécia, e entre outros, eles recebiam uma pedra branca, os vencedores, que simbolizava uma espécie de aceitação por parte do governo, assim por diante. O que isso significa, então? Que a pedra branca é que Jesus, que se nós vencermos, Jesus ele vai nos aceitar. Significa uma aceitação permanente e eterna por parte de Cristo, que tem a ver também com essa comunhão que nós vamos ter eterna com Jesus Cristo. E o novo nome que Jesus fala aqui, significa aqui também tem várias linhas, né? Nós não sabemos se de fato nós vamos receber um novo nome, então se eu vou deixar de ser Jonatas Felipe, você, não sei, Miguel não sei das quantas, eu não sei se você é arcanjo, estou brincando, se você é arcanjo ou não, mas nós não sabemos, mas o mais provável é que esteja se referindo a uma nova identidade, uma nova natureza dada por Cristo, aquela natureza que jamais vai morrer, jamais vai ficar doente. Então significa que se nós vencermos, nós teremos uma comunhão eterna com Cristo e uma nova natureza em nosso corpo, onde nós não enfrentaremos mais morte nem doença, mas nós teremos uma comunhão eterna com Jesus Cristo. Amém?